Quando nós Uhum. vamos falando essa questão da fantasia, nós vamos criando na nossa própria vida e estendemos isso para o nosso dia a dia. Não só a fantasia em relacionamentos afetivos íntimos, né? Mas também como relacionamento social, relacionamento familiar. Nós Uhum. vamos criando fantasias que vai de acordo com as nossas expectativas. E o que acontece? Como o outro ele não tem condições de suprir as nossas expectativas da forma que a gente espera, aí vem a Uhum. frustração, que tem muito a ver com você trouxe o controle, querer controlar que as relações sejam do jeito que eu projetei, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu gostaria que fosse. E aí você disse uma outra coisa também que eu achei muito legal e dá para poder explorar um pouco mais, quando fala da coisa que não deu certo. Não deu certo por quê e para quem? E muitas das vezes o momento não é o correto, o momento não é o ideal, mas se existe de verdade algum tipo de laço, de afeto, de alguma coisa que precisa de ser nutrido, não é na hora que você deseja, é na hora Uhum. que ambas as partes estiverem preparadas para. Porque existem momentos em que a gente encontra, lida com pessoas que a frequência está diferente. Não tem como. E para ficar num relacionamento para suprir somente uma expectativa e uma fantasia criada pelo nosso ego, às vezes traz mais dor, frustração e feridas do que uma relação saudável. E quando nós vamos falando, né, dessas fantasias nos relacionamentos, é legal a gente olhar essa perspectiva porque a gente consegue desapegar, entendendo que a gente não tem esse controle e que a relação ela é de duas pessoas. Se uma pessoa está presa na fantasia, está presa na expectativa, ela não está dialogando com o outro de uma certa forma, né? Ela está jogando o seu desejo no outro. E aí a relação fica conturbada e difícil de ser concretizada. Então, essas expectativas, acredito eu, que elas são muito criadas e nutridas por causa de um padrão de uma carência. Quando nós estamos vibrando nessa carência, a gente tende a colocar, né, tudo muito cor-de-rosa, de acordo com aquilo que a nossa carência está pedindo naquele momento, porque ninguém muda ninguém, a pessoa só vai mudar por amor próprio. Quando Uhum. ela perceber, talvez, que aquela forma de ser grosseira, ela está ofendendo, mas ela pode ser melhor, pode usar de uma outra forma aquela mesma potência que ela traz, se ela vê o ganho que ela pode ter naquela potência sem ser grosseira, ela vai mudar, mas é porque ela quer, não é porque o outro quer que ela mude. E aí eu vou jogar um pouquinho aqui de pimenta pra gente poder expandir um pouco mais, porque em muitos momentos a vibração do outro é quem nos chama. E eu tenho que me perguntar, o que dessa grosseria que essa pessoa está apresentando atraiu? Fez com que eu estivesse aqui nesse momento querendo estar atrelada a essa pessoa, justamente a essa pessoa que se apresenta descaradamente de forma grosseira, e eu ainda insisto em estar aí na convivência com ela. Percebe que algum tipo de frequência vibra em você. Porque imã atrai imã. Imã não atrai papel. E daí, quando nós temos esse espelhamento, é o momento da nossa reflexão. E dentro dessa reflexão, ganhamos todos, quando a pessoa está disposta verdadeiramente a ingressar no trabalho do autoconhecimento. Porque se tem alguma coisa que está lá e me atrai, ou talvez porque esteja me faltando, ou porque talvez esteja me vendo espelhada. Se está me faltando, o que eu vou fazer? Eu vou me agarrar àquela situação para poder tampar esse buraco, suprir a minha carência. E agora se me repele justamente porque eu estou me vendo espelhado. E aí nós chegamos naquele mesmo lugar que a gente chega sempre. Não tem nada fora, é tudo dentro. Essa questão da fantasia, essa questão do controle, essa questão do apego, essa questão da carência, tudo tem um padrão que vibra dentro. E o que nós tentamos fazer? Buscar fora. E nesse rolê de buscar fora, a gente está cada vez mais fora da nossa própria essência. A gente está cada vez mais moldando uma personalidade, um personagem, para poder suprir essas fantasias que o nosso racional cria. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas a gente precisa do choque da realidade para que a gente saiba, olha, isso aqui é a minha ilusão. Ah, mas tá gostoso, mas eu sei que eu estou me iludindo. Você tem todo o direito de se iludir. Afinal, a vida é sua. Não é disso que a gente está falando, não é julgamento, não são tipos de questionamento da pessoa se punir, mas de ter os pés bem firmes no chão para entender o que é o real, o que é a fantasia. Porque alguns momentos a nossa carência faz que tudo isso fica muito mesclado. Quando a gente percebe que, nossa, a pessoa não era nada daquilo que eu queria, que eu pensava, que eu acreditava que era. Na verdade, você criou aquele formato para te agradar porque estava confortável. Quando começa a criar o desconforto, a gente faz o movimento. Mas qual que é o nosso movimento? Terceirizar a responsabilidade. Acreditar que o outro me enganou. O outro me enganou, eu estava enganável.
Quando não há esses desafios, quando não há esses desentendimentos, pode ser que alguém está muito submisso ao outro, está escondendo os seus próprios desejos, a sua própria personalidade, acreditando que isso vai fazer nutrir uma relação. Existe a maturidade que vai fazer com que o casal converse, dialogue e chegue a um termo comum para apaziguar os atritos. Agora, dizer que esses atritos eles não existem, eles não vão existir ou nunca existiram, alguém aí que está sendo submisso, não está sendo respeitado e não está se respeitando, acreditando que isso vai levar uma relação duradoura. E, na verdade, vai gerar um estresse tão grande nessa pessoa que quando houver o rompimento, vai ser de uma vez só. Algo que poderia ter sido dialogado, que poderia ter sido melhor negociado e falado abertamente, quando isso não é feito porque a pessoa está se escondendo, não nutre por muito tempo, não perdura. Por quê? Eu consigo fazer de conta que eu sou uma pessoa em um mês, 2 meses, mas por anos não tem como. Vai chegar um momento que a minha personalidade, a minha essência, ela vai se manifestar de forma espontânea. E isso daí não tem como eu segurar por muito tempo. Ou seja, se está nessa relação em que não tem esses atritos de vez em quando, é porque tem aí alguém que está precisando rever o que está fazendo. Quando eu me submeto, que eu me escondo, que eu deixo de ser eu para estar numa relação, essa relação ela não existe. Porque a pessoa está se relacionando com um personagem que eu criei, e não comigo verdadeiramente. Percebe que tem muitas coisas que precisam de ser melhor vistas e conversadas, porque senão a gente tem atrito com a gente mesmo. Entendendo que a minha razão fala uma coisa, minha emoção fala outra, eu fico com uma briga interna enorme. E a gente faz umas técnicas, vai fazer terapia e tá, né? O que tem para hoje. Imagine só a gente estar com uma outra pessoa, com uma outra realidade, com uma outra personalidade, com outro tudo. Ou seja, viver esse mundo de fantasia, ele é legal, mas ele não é real. Ele vai poder te nutrir por um tempo, mas depois você vai ter que descer do patamar e falar, olha, agora eu preciso de viver. Porque quando as coisas vão se encaixando em seu devido lugar e as máscaras vão caindo, vai tirando o excesso, chegando à essência, é que a gente começa verdadeiramente a se relacionar com maturidade. E dentro da maturidade, eu sei que o outro é diferente de mim, mas isso não faz de nós dois inimigos. Nós podemos conversar, se tiver clareza, eu ganho com a verdade dele, ele ganha com a minha e a gente pode criar até uma terceira verdade. Mas ambos têm que estar dispostos a fazer esse movimento. Ambos têm que estar dispostos de viver a realidade e sair dessa fantasia criada. Porque se tivesse boa, não precisava de quebrar, né? Mas quando quebra, é porque chegou no momento verdadeiro de olhar para onde estava com medo, com receio de olhar. Agora, se o amor é verdadeiro, se a relação é limpa, se é pura, a verdade ela não vai acabar a relação, muito pelo contrário. Ela tende a expandir com mais força. Mas aí tem muita gente que prefere ficar aí tomando esses pequenos golinhos de ilusão para nutrir essa fantasia, para não descer para a realidade. Porque quando chega lá, às vezes a pessoa não tem ali uma base emocional bem estruturada, acaba caindo num processo depressivo e acaba se isolando do mundo. Porque primeiro se isolou de si mesmo. Daí isolar do mundo vira só uma consequência. Eu só vou fazer para fora aquilo que dentro já está cheio. E aí começo a transbordar. Se eu estou me escondendo do mundo, porque em algum momento eu estou escondendo de mim mesmo, da minha verdade, dos meus sentimentos, das minhas emoções, de olhar com integridade para aquilo que eu apresento na minha manifestação do dia a dia. Você nunca criou o seu espaço. E quando você tenta criar, é lógico que vai causar o quê? Desconfiança. Ah, mas você nunca foi assim? O que você está querendo agora? E aí, quando chega neste lugar, percebe que teve uma lacuna, teve um vazio aí. E por isso que esse vazio agora está sendo preenchido dessa forma que causa dúvidas, que causa cobranças, que causa tudo que não é saudável para dentro de uma relação. Porque teve essa lacuna que a pessoa deixou de ser ela mesma e ela sempre precisou daquele movimento de estar sozinha, mas ela não conseguia fazer porque tinha receio de ser deixada. A pessoa já se deixou. A pessoa já se abandonou. E o que o universo vai fazer é simplesmente retratar para ela mesma aquilo que ela está tendo internamente. Nós vamos falando de relacionamentos e fantasias, ilusões. Tudo isso é muito natural, muito normal no começo das relações. Todas as relações, eu acho que começam se estabilizando através, primeiro, dessa fantasia, que é tudo muito novo, é tudo uma coisa de descoberta. E aí é muito normal, traz uma mística
para esse início. Com o passar do tempo, é necessário ir acessando a realidade, até mesmo para trazer humanização. Entender que as pessoas, elas têm os momentos de alegria, de tristeza, de fúria, de raiva, de dependência, de choro. Isso é normal, isso é um ser humano que está vivendo verdadeiramente. Quando a pessoa não demonstra a manifestação real de tudo que ela sente, ela está anestesiada, ela está reprimindo as suas emoções. Em outras palavras, ela está doente. Quando nós vamos reprimindo as nossas emoções, nós estamos adoecidos. Primeiramente, nosso ego está adoecido. E depois, quando isso vai se intensificando, o que adoece é o nosso corpo. E aí começamos a dar sinais do corpo físico ficando doente. Por quê? Estamos nutrindo uma fantasia. E nessa fantasia é o mundo feliz de Bob. Todo mundo é feliz, todo mundo é pleno, todo mundo é realizado. Todo mundo consegue tudo muito rápido, muito fácil. Ninguém valida o processo, só que é o resultado. E quando eu percebo que eu não estou nesse mundo fantástico de Bob, eu vou caindo em depressão. Literalmente, o que está acontecendo comigo? Que eu não estou frequenciando todo esse mundo maravilhoso que as pessoas estão dizendo, estão ditando. E aí, na verdade, quando você começa a olhar nas entrelinhas, somente uma fantasia que ela ficou presa nessa fantasia. E é o que ela apresenta para o mundo. E quando vai ver verdadeiramente, tudo aquilo que ela apresenta para o externo, ela não está vibrando internamente. Ela até gostaria, mas ela não está. Porque o ser humano normal, real, que vai vivendo intensamente o que vai lhe acontecendo, não tem como ficar pleno o tempo inteiro. Não tem como ficar zen o tempo inteiro. E também não precisa de ficar com raiva, nervoso, gritando o tempo inteiro. Percebe que nós vamos manifestando de acordo com os acontecimentos que a vida vai trazendo. E se meu comportamento ele é padronizado, único, diante de todas as situações, eu estou no mundo de fantasia. No meu mundo de fantasia, eu estou anestesiada para não sentir. Se eu não quero sentir porque eu não quero ter dor. Mas o fato de eu achar que não tenho dor, ela não deixa de existir. Eu falo sempre com as meninas assim, quem tá vivo, vamos viver. Quem não permite acessar essas frequências que a vida vai trazendo, que é a da realidade, ela não está vivendo. E quando tem que viver verdadeiramente, que acontece um fato muito forte na vida dela, ela precisa descer para o play, ela não dá conta. Ela não dá conta porque ela ficou anestesiada de todo o processo. Ela ficou anestesiada no mental, num racional, que acha que essa felicidade que estão vendendo com tanta rapidez, né? Com tanta plenitude, rapidez e tudo mais, que essa felicidade ela existe. Eu não conheço. Também não conheço ninguém que conseguiu passar por uma transitoriedade com tanta rapidez. Então percebe-se que ela está num relacionamento de fantasia, de ilusão, que é direito dela. É direito da pessoa viver uma fantasia? É, porque a vida é dela. Mas ela precisa de entender que aquilo não é real. E começar a criar uma estrutura para quando ela tiver acesso à realidade, ela não surte. Porque geralmente as pessoas quando chegam a fazer terapia, elas já buscaram de tudo. Elas experienciaram tudo. E só faltou verdadeiramente a terapia. Porque a terapia, ela vai tirar a gente dessa ilusão. Porque ela vai nos mostrando verdadeiramente quem somos. E às vezes a gente se escondeu tanto da gente mesmo que a gente sai da terapia uma outra pessoa. Sai outra pessoa? Não. Você se permitiu acessar a sua essência. Porque aí você aprende que se você se amar, se você se respeitar, você será respeitado, você será amado. E o do outro vai ser somente para somar e não para suprir. E daí você mesmo vai tirando essas máscaras, não precisa de se esconder atrás do mundo fantasia, porque você sabe lidar com a frustração, com a felicidade, com a tristeza, com a raiva, porque é para isso, né, que as terapias vai nos ajudando a criar essa estrutura para lidarmos com a gente mesmo, com as nossas emoções. E o convite de sair desse mundo de fantasia ilusório para quando você precisar de acessar a sua realidade, não doer tanto. Ou não precisa esperar doer para você fazer o movimento. Você pode escolher começar a tirar as máscaras, sair desse mundo de fantasia por opção, que seria o amor próprio. Não precisa de ser sempre pela dor. A gente pode escolher pelo amor. Quando você falou da raiva, né? Aí as pessoas que negam a raiva possivelmente estão com a vida estagnada. Porque a raiva é só uma potência que faz o movimento. Nós usamos a raiva, a potência da ira, para fazer o movimento e falar, basta, isso eu não quero mais, isso eu não aceito mais. Só que as pessoas tendem a confundir raiva com violência e negam a raiva. E aí fica numa vida morna, numa vida de faz de contas, se enganando, e não acontece nada. A pessoa fica, ai, minha vida dá tudo errado, ai, minha vida não sei o que acontece, mas é porque não está usando a potência da raiva, da ira e falar assim, olha, você até aqui você chega comigo.
daqui você não passa. Eu já decretei que eu não quero mais esse serviço que me explora, que me abusa e que eu estou sofrendo. Eu não quero mais relação abusiva. Eu não quero mais as pessoas me desrespeitando. Para isso, a pessoa precisa usar raiva. Se você não está usando essa potência de maneira correta na sua vida, com certeza você está sendo desrespeitado, você está sendo abusado, você está sendo refém da sua própria falta de ação e a vida está ruim, está estagnada. E aí, quando vai ver, é porque simplesmente você não consegue usar uma potência que é natural por julgamento. Quando eu julgo a minha raiva, eu excluo ela do meu sistema. Se eu excluo ela do meu sistema, eu não tenho potência para poder usar. E se eu não uso, a minha vida estagna mesmo. Não me vejo não usando essa potência. Às vezes essa potência ela vem só no meu olhar. Aí a pessoa já sabe, opa, a maré não tá para peixe. Então é melhor chegar até aqui só, porque é uma potência de movimento. Agora, a violência não. Se a pessoa é violenta, ela precisa de tratamento, ela precisa de se olhar, precisa de se cuidar, porque a violência a gente não pode naturalizar em momento nenhum. O fato de eu ficar com raiva, com uma ira, não me dá o direito de violentar o outro. E daí eu preciso de trabalhar essa força que ela está com muita potência. Às vezes nós temos a questão de não usar, ou às vezes a gente tem a potência exacerbada, né? Que é muito para fora. E nenhuma das duas coisas são saudáveis. Mas a gente vai acessar essa potência. Falar que não vai é a vida estagnada. Assim como o que a gente chama, né, dos 7 pecados, que são os nossos instintos, são naturais. Todos nós temos todos. A questão é, em que momento eles vão aportar para minha vida e vão me nutrir? Em que momentos eles estão ali me atrapalhando o meu desenvolvimento e meu crescimento? Agora, negar, a gente não vai a lugar nenhum. Sabe por quê? A gente só muda aquilo que a gente reconhece, que a gente aceita. Eu nunca vi uma pessoa não aceitar que é alcoólatra buscar por cura, querer sair daquele padrão. Não, porque ela não se reconhece. Se nós não reconhecermos tudo que vibra dentro da gente, tanto luz quanto sombra, não vai ter nenhum tipo de resultado que nos ajude. Aí lembrando, a gente não consegue eliminar a nossa sombra. A gente aprende a lidar com ela. A gente aprende a trabalhar com ela nos momentos que fazem necessário. Porque se ela é sua, ela tem um propósito, um motivo de ser. Aí a gente precisa de encontrar qual é o motivo. Qual é o propósito. E quando a gente encontra o propósito, a gente sai da fantasia, a gente sai da ilusão, acolhe a nossa sombra e parte para ação. Aí vamos dosando aquela potência que ela vai ali frequenciar e é o que tem para hoje. Essa pessoa está tão apegada a essa situação, ela não consegue nem encontrar coisa melhor, porque ela está ocupada, ela está fechada, ela está já segurando algo. Então, se eu estou segurando algo, mesmo que seja melhor o que vai chegar, eu não consigo agarrar. Porque eu estou fechada para essa relação, eu estou fechada para isso que está chegando. E daí é muito legal, assim, né? Quando as pessoas caem a ficha, e aí cai a nossa ficha também de entender que a pessoa ela não quer, ou ela não está preparada para soltar aquilo que é a única coisa que ficou com ela, verdadeiramente. E a pessoa ela não quer ouvir o que está sendo dito de uma outra forma, sem expressão das palavras, né? E daí vai vendo o quanto que nós vamos nos iludindo, criando situações, criando coisas no nosso mental, acreditando que se não aconteceu, ai, não, um dia vai. Talvez. Mas esse dia não vai ser o dia que você determinar e não vai ser nem com você nesse apego, deixando de viver a sua própria vida. E daí, quando a gente percebe isso, a gente começa a viver o que tiver de ser feito de movimento, a espiritualidade, a vibração, a energia, elas não são controláveis. Tudo que tiver no nosso caminho, tudo que a gente precisar de passar, de vivenciar, de experienciar, vai acontecer. O porquê que é interessante de estarmos ali estruturados emocionalmente, para aprender a lidar com o que vai vir. Porque o que tiver que vir, vai chegar. E não vai ser no tempo que a pessoa deseja. Porque se aconteceu isso, ela está precisando de estruturar algo internamente, até para ter a maturidade para ter essa conversa. E para chegar nessa conversa e falar assim, o que eu estava até hoje esperando isso acontecer. Já era para ter saído dessa situação. Mas temos muitas outras situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, em relações diversas. Em vários tipos de relações, a gente vai tentando ficar segurando, amarrada a esse apego a uma coisa que não tem para onde ir, que não tem nutrição, que não vai vingar. E aí, essa situação de nostalgia, de querer que fosse como antes, ou não querer soltar, só prende quem está preso. Ele que não quer soltar, que está preso. O restante vai voando. E assim é a vida. A gente quer queira ou não vai mudar porque a gente vai fazer birra, pirraça, vai bater o pé e não quer. Aceita que dói menos.
porque a realidade é essa. E quando nós começamos a olhar com maturidade, nós vamos entender que tudo tem o seu motivo, tudo tem o porquê de ser. E tudo tem uma explicação para a nossa evolução espiritual, ainda que às vezes traga dor, mas é para nosso crescimento. É entender que a dor faz parte da vida. E é legal a gente trazer aqui um outro olhar, uma outra visão, porque quando ela afirma, né? Isso só vai terminar quando a gente tiver essa conversa. É dessa forma que a gente vai fazendo a automagia. É dessa forma que a gente vai se tornando obsessor encarnado. Obsessor da nossa própria história, obsessor do outro. E aí as pessoas acreditam que quando a gente fala de obsessor, que a gente fala de magia, que tem que ir a algum lugar, que tem que fazer algum movimento externo. Tá, pode. Mas quando nós usamos a nossa potência, a nossa frequência com tanta vontade em relação a algo, é o momento que nós estamos fazendo magia. Nós fazemos magia todo o tempo. Aí depois não sabe o porquê que a vida está encravada e não vai. Coisa não acontece. Vai procurar no momento que você procurou aí fazer uma magia para si mesmo. E talvez, é porque o outro tá com inveja de mim, é porque o outro que não quer que faça, é porque. E aí não pegamos as nossas responsabilidades de olhar quantas vezes nós, com potência, com frequência e intensidade, desejamos ou deixamos de desejar algo. E daí as pessoas têm que entender, se você fez automagia, você precisa de desfazer. Você precisa de ir neste lugar e ressignificar, porque senão não anda. Você vai, mas não vai. Você vai, mas não vai. E depois ficar falando, não tenho sorte. Coitadinho de mim. Ai, o mundo me pregou para Cristo. E não consegue tomar posse da autorresponsabilidade. Aquele desejo que chamou com tanta intensidade, com tanta potência. E então é legal a gente refletir em relação a isso. Tem magia pro mal? Tem magia pro bem também. Tentar aí de forma consciente buscar atrair e vibrar aquilo que verdadeiramente vai edificar a nossa vida. E quando não, prestar bastante atenção na nossa mente, a intensidade que nós vamos colocando aí nos momentos de potência de ira, de raiva, porque tudo isso fica magnetizado, tudo isso vai formando camadas e blocos energéticos, que depois é só um trabalho muito fino em relação à terapia que vai se desfazendo esses blocos energéticos. E a gente precisa de ter esse entendimento para deixar de terceirizar as nossas responsabilidades e não achar que tudo é o outro, porque tudo começa dentro, tudo é de dentro para fora.